Êxodo capítulo 19, versículo 5. Pastor, mas a minha vida, pastor. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas como eu sempre falo, 1 Êxodo 19, 5 já está aqui. A vida é feita de escolhas. Escolha Jesus, querido. Escolha sempre Jesus. Quem encontrou o Êxodo capítulo 19, versículo 5? Querido, saiba de uma coisa, Deus tem uma promessa para você. A promessa de Deus não falha. Êxodo capítulo, vou deixar você sentado, tá bom? Como eu sempre digo, quer respeita a palavra, viva ela. A melhor maneira de respeitar a palavra é vivendo-a. Não é lê-la em pé, nem lê-la deitado, nem sentado, nem debaixo d'água, nada. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é quando eu leio aquilo, eu trago aquilo para a minha vida e pratico aquilo. Aí eu impressiono o céu, quando eu pratico aquilo que eu leio. Amém? Então não vou cansar muito você em pé não, deixa que eu fique em pé. Êxodo capítulo 5, capítulo 19, versículo 5. Depois a gente vai para Êxodo capítulo 20, versículo 18. Mas está quase na mesma página, entre uma página e outra. Êxodo capítulo 19, versículo 5, trata de uma promessa. Vamos lá. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Diga comigo, a voz e a aliança é do Senhor. Escute uma coisa antes de eu continuar, querido. Não é você que estabelece uma aliança, é o céu que estabelece uma aliança. E o céu nunca mudou a maneira, o modus operandi dele. O céu continua querendo estabelecer uma aliança. Mas nós precisamos ouvir a voz e nos submeter à aliança. Continua aqui, vamos lá. Então sereis a minha propriedade particular. Diga, não é de qualquer um, é particular. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, queridos, olha só o que acontece no verso 6 do capítulo 19. Vós me sereis reis e sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. São estas as palavras. Queridos, isto é uma promessa. Versos, capítulo 20, versículo 18. Parafraseando apenas uma página. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus, para que não morramos. Feche a sua Bíblia. Pegue na mão de alguém, aí sentado, com todo o carinho e zelo do mundo. Aperte na mão dele até ele dizer aleluia. Aperte com mais força, por favor. Mais força. Tá bom, pare. Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos por tua palavra, porque tua palavra é espírito e vida, mas a tua palavra também é espada. A tua palavra, Senhor, traz esperança ao que não tem. A tua palavra traz alinhamento àqueles que precisam. A tua palavra, Senhor, é tudo aquilo que precisamos, porque nós sabemos que uma palavra pode mudar um ambiente, uma palavra pode mudar um destino, uma palavra pode mudar toda a realidade da vida em que estamos vivendo.
Por isso, Senhor, libera a tua palavra nessa noite, para que nós possamos nos alimentar dela, para que nós possamos caminhar nela, para que nós possamos vivê-la de maneira intensa e grandiosa nas nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós somos refém de Ti. Nós dependemos plenamente, totalmente, completamente do Teu Espírito nesse lugar. Que não seja nada do homem, Senhor, mas que seja totalmente do Teu Espírito. Que a Tua graça possa ser manifesta nas nossas vidas nessa noite. E a igreja que é soberana diz amém. E amém, e amém. Queridos, no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículos 5, nós vemos Deus liberando uma palavra, nós vemos Deus liberando uma aliança para o seu povo, nós vemos Deus liberando uma promessa. Mas a gente precisa entender uma coisa, a gente precisa entender que não tem a ver com alcançar um lugar para vivermos a promessa, tem a ver com sermos o lugar para vivermos a promessa. Muitas vezes nós vivemos correndo uma vida inteira atrás de algo, quando na verdade o algo já está dentro de nós. Muitas vezes nós queremos buscar respostas no mundo, quando somente o céu pode nos dar respostas. Nós temos que entender, queridos, que o céu ou o reino, como diz Lucas 17, não está fora, está dentro. Nós temos que entender que aquilo que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, quando ele diz que carrega um tesouro em um vaso de barro, para que a excelência não seja dele, e sim de Deus. Entenda uma coisa, querido, nós continuamos sendo barro, mas o tesouro continua dentro de nós. O céu tem a graça de ser liberada dentro de mim e dentro de você. Mas como eu disse, como o texto afirma, amados, o texto afirma que Deus libera uma palavra, que Deus libera uma promessa, que Deus libera algo para o seu povo. Mas no capítulo 20, no versículo 18, nós vemos uma reação assustadora do povo. Quando você lê na sua casa com mais calma o resto do capítulo 19, até o início 20, você vai perceber que Deus dá um ultimato, Deus dá uma direção, mas Deus estabelece um período de santificação. Ou seja, quando você lê na sua casa, você vai ver que Deus diz: olha, fala para eles que eles serão a minha nação, fala para eles que eles serão reis e sacerdotes, mas também fala para eles que em 3 dias eu voltarei, e em 3 dias eles precisam se santificar, eles precisam se guardarem. E Moisés, com todo zelo, diz: olha, busquem arrependimento, sacrifiquem pelo pecado. Moisés, com todo cuidado, diz: olha, não tenham intimidade, mesmo sendo casados, se guardem, porque no final de 3 dias ele virá para o meio do povo. Ou seja, o intuito do coração de Deus não era mais se relacionar somente com Moisés. O intuito do coração de Deus era se relacionar com o seu povo. E a Bíblia diz que Moisés passa toda a orientação para o povo, mas o povo não se submete àquilo que Moisés estabelece. Então nós vemos talvez algo que fere tremendamente o coração de Deus, quando o povo brada a Moisés dizendo: Moisés, fala tu, para que não morramos, porque se falar Deus, certamente morreremos. O povo estava dizendo indiretamente ou diretamente: olha, Moisés, nós continuamos em pecado, nós não largamos em pecado. E sabe o que é que o Espírito começa a falar ao meu coração nesse segundo texto, queridos? Pastor, filho, Everton, preste atenção. O que é que o povo faz? O povo quer terceirizar a relação com Deus. O povo quer usar Moisés como intermédio, enquanto Deus quer ter uma ligação direta com a igreja. O povo não quer uma ligação direta, o povo quer terceirizar a relação. O povo quer que Moisés fale, sabe por quê? Porque o povo não quer abrir mão do conforto.
E muitas vezes caminhar com Deus, queridos, eu sempre digo a você, que caminhar com Deus, chegar até Cristo, normalmente, nós não perdemos nada, mas para caminhar com Cristo, normalmente, nós temos que perder tudo, nós temos que abrir mão de tudo, nós temos que sacrificar o nosso tempo. Mas aprenda uma coisa, querido, se você perder algo de valor, no final da caminhada, Ele vai restituir na tua vida. Eu não sei aquilo que você pode abrir mão, mas eu sei aquilo que Deus pode restituir na sua vida. O problema, sabe o que é? O problema, se você pegar a sua Bíblia, não abra, apenas creia que está lá aquilo que eu vou dizer. Lá em Lucas capítulo 5 fala da pesca maravilhosa. E na pesca maravilhosa diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz: e aconteceu que Jesus estava pregando à beira do mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E viu ele, ou seja, barcos atracados próximos, e ele entrou em um deles. Repara que coisa interessante. Sabe quem era que estava lavando a rede? Diz o texto em Lucas capítulo 5: Pedro, João e Tiago. Os três estavam lavando a rede. Mas sabe o que é interessante? A proporção que eles estavam lavando a rede, eles estavam vendo aquela multidão, eles estavam ouvindo o Nazareno pregar, eles estavam vindo o sufista da Galileia trazendo as boas novas do reino, eles estavam vendo o cabeludo de Nazaré pregando o evangelho. Mas sabe o que é que se importa, queridos? Sabe o que é que isso é importante a gente entender naquilo que o Espírito está querendo nos mostrar? As pessoas na nossa geração, elas estão muitas vezes como Pedro e João e Tiago, elas estão apenas observando, elas estão apenas vendo. Deus está fazendo, Deus está movendo, Deus está pregando, Deus está edificando, mas muita gente está só assim observando. Sabe o que é que eu quero te dizer nessa noite, querido? É tempo de parar de ver e ouvir e começar a se envolver. É tempo de começar a se entregar. É tempo de começar a mergulhar, porque aquilo que Deus tem não é só para a multidão, aquilo que Deus tem é para Pedro, Tiago e João. E eu quero declarar na tua vida que aquilo que Deus tem para a vida de Fernando não serve para a vida de Zezito, aquilo que Deus tem para a vida de Zezito não serve para a vida de Diego. Então Fernando, Zezito e Diego, corram para viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Isso serve para todos nós. Pare de ver e ouvir. Ver e ouvir é muito bom, mas se envolver é entrar no propósito. Talvez a maior expectativa de Deus era que aquela igreja se envolvesse, era que aquela nação, Júnior, se envolvesse, era que aquela nação dissesse: não, nós vamos obedecer, nós vamos nos submeter, nós vamos aceitar, nós vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Querido, entenda uma coisa. Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas o amor de Deus é um amor diferente daquele que nós declaramos, porque o amor dos nossos lábios é um amor sem atitude. Lá no livro de João capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro tinha desistido de tudo, e Jesus chega para ele. Desta feita Jesus já estava com peixe frito, aí come com ele, chama ele de lado, vai conversar com ele, aí diz: Pedro, tu me amas? E Jesus diz, e Pedro diz sim. E Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: Pedro, amor sem compromisso não é amor. Amor sem aliança não é amor. Uma aliança de casamento tem que ter compromisso de ambas as partes, sim ou sim. Senão não há aliança. Da mesma forma é com Deus. A minha aliança, eu engordei, eu estou gordinho, aí a minha aliança não está cabendo mais no meu dedo. Mas sabe o que é massa, queridos? A minha aliança que eu tenho com a minha esposa deixa marca em mim. Então a minha aliança com Deus tem que deixar marca em mim. Ei, querido, olhe para você e comece a enxergar as marcas da sua aliança com Deus. Se não tiver marca, não tem aliança. Sabe por que tem marca aqui? Cadê ela? Ela já disse: aumenta essa aliança, rapaz. Eu disse: tem que comprar mais meia grama de ouro, é 200 conto. Deixa Deus prover, que eu vou comprar esses dias aí para aumentar a minha aliança.
estou tentando emagrecer, queridos, mas é difícil, viu? Eita Jeová, eu até tento. Eu vou entrar na academia com o Fábio aqui, eu acho que eu vou afinar, Fábio. Queridos, aprenda uma coisa. Talvez você diga: pastor, o senhor não sabe a minha luta, o senhor não sabe o quanto tem sido difícil, o senhor não sabe, pastor, as dificuldades que eu tenho vivido, o senhor não sabe as lágrimas que eu tenho derramado, o senhor não sabe como é difícil as escolhas. Que talvez eu não saiba, mas Deus sabe. Mas eu vou te dizer uma coisa para que você possa entender profundamente. Quem conhece o Salmo 23 aqui? O Salmo 23 é um salmo que fica, normalmente, os crentes, os cristãos, eles pegam a Bíblia, abrem lá. Eu sou do tempo de estante, não tem mais estante não, mas no tempo lá na minha mãe, ela botava uma Bíblia lá, sofrida, rapaz, bichinha, ficava lá no Salmo 23, aí às vezes o vento dava, tirava, aí eu ia lá, olhava e dizia: não está no Salmo 23, mas eu estudando o Salmo 23 esses dias, eu entendi algo tão intenso, tão profundo. Ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas sabe o que ele diz também? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará. Então diga comigo: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, querido, que não tem nada a ver com a situação que você está vivendo, não tem nada a ver com o drama que você está vivendo. O que tem a ver, querido, é quem está com você no drama, é quem está do teu lado. Porque você pode até estar no vale da sombra da morte, mas se você tiver certeza que Ele está contigo, eu duvido que você morra no vale da sombra. O que tem a ver, querido, não é o teu drama, é quem está contigo no teu drama. Se Jesus estiver com... Olha, cutuca quem está do teu lado, diga: Ele está contigo? Então relaxa e começa a viver o propósito. Sabe qual é o problema, querida? A gente gasta muito tempo olhando o drama, falando do drama, potencializando o drama, e o drama parece até que passa a ser algo importante na nossa vida. E a gente esquece que no Salmo 23 ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Querido, se Ele está prometendo, Ele é fiel e justo para cumprir. Sabe por quê? Porque Números diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então acredite, então pare de olhar para o drama. Diga para alguém que está do seu lado: pare de olhar para o drama. Exatamente. Diga: sabe o que é que serve para você? Diga para ele, diga: vou te dar um conselho. Agora dá uma referência. Se ele não souber, deixa ele sonhar. Diga Mateus 6,6. E agora, José? E agora? Sabe o que é que a nossa geração precisa? A nossa geração precisa do secreto. Escute uma coisa, queridos. 1 Timóteo, está indo lá, Juninho, já em Mateus 6. Entra no teu quarto em secreto, conversa com teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te abençoará. Ei, queridos, Ele é um Deus de bênção, mas é necessário buscar o secreto. Escute uma coisa. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: eu não vos dei espírito de covardia, eu vos dei espírito de poder, ousadia e equilíbrio. Ei, querido, sabe o que é equilíbrio? Equilíbrio é secreto, igreja e rua. Se você não viver esse vale, essas asas abertas, você nunca viverá o propósito. Secreto, Mateus 6. Igreja, templo, tua casa será a casa de oração, Mateus 16. E rua, ide, Mateus 28. Se você não cumprir esse equilíbrio, você nunca vai viver a potencialidade do processo, ou melhor, do propósito, ou melhor, da promessa que Deus tem para a sua vida. Agora entenda uma coisa: se você enganchar em um dos três, você também morre. Porque se você só for um cara do secreto, um cara só do quarto, você vai se tornar um orgulhoso. Se você for um cara só de igreja, você se tornará um religioso. E se você for um cara só do mundo, você se tornará um rebelde.
Então nós temos que buscar esse equilíbrio, nós temos que, entenda, eu recebo no secreto, eu manifesto na mesa, eu recebo no secreto, eu desenvolvo na mesa, e eu manifesto na rua. Entenda, queridos, sentar na mesa quer dizer intimidade. E as pessoas que têm intimidade com você, elas têm coragem de te dizer coisas que as pessoas que dizem que você é uma bênção não têm. Por isso que as maiores verdades vêm da boca e dos lábios das nossas esposas, porque elas sentam à mesa, elas têm intimidade. Então nós precisamos dar ouvido à nossa casa, e vice-versa também. A nossa casa também precisa dar ouvido a nós. Mas nós não podemos mais terceirizar. Diga comigo, eu não posso terceirizar a relação com Deus. É você e Ele. O véu se rasgou, não foi para a gente entrar, o véu se rasgou para que Ele saísse e viesse morar em você. Amém, queridos? Então, se Ele está em você, deixa Ele mover você, pare de mover Ele. Se santifique, não, deixa Ele te santificar. Apenas se submeta à palavra, só isso. Mas saiba quem você é. Talvez o problema todinho daquele povo de Israel é que eles não sabiam quem eram. Então eles tinham ideia, sabe por quê? Porque Deus chegou apavorando o pico. Ele chegou estrondando o Sinai. A Bíblia diz que era uma nuvem negra, relâmpagos e trovões, e uma voz que dizia: Moisés. Pronto. Aí o povo disse, o cara chegou apavorando lá em cima, tremendo o mundo. Mas eles não sabiam quem eles eram. E eu acho que esse problema de identidade está até hoje. Sabe por que a gente, eu vou dizer, e vocês vão entender, talvez até concordem ou não, que esse problema de identidade está até hoje, que a gente vive pedindo a Deus, quando nós não deveríamos pedir nada a Deus. Nós deveríamos simplesmente pegar. Pastor, mas como assim? Vou te explicar. Primeira, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Aquele que nos amou e nos livrou de todos os pecados, Apocalipse 1, 6, nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Então Deus nos fez reis. Sabe o que o rei faz? Que toda vez que você vê um rei, você diga governo. Então o propósito original de Deus sempre foi que você governasse. Agora sabe o que eu entendo? A Bíblia diz que Cristo é cabeça. Então se eu me relaciono com a cabeça, eu preciso desenvolver o corpo. Como é que a gente, só se eu for tetraplégico, é que eu penso, mas não movimento. Então como é que eu tenho intimidade com a cabeça e não me envolvo com o corpo? Como? Como é que eu tenho relacionamento com a cabeça e o corpo é morto, e eu não faço nada no corpo, e eu não me envolvo no corpo? Não, queridos, a gente não pode se enganar, a gente precisa saber quem nós somos. Então se Deus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que nós somos reis, sacerdotes para Deus e para Pai, ou seja, nós somos reis, sacerdotes e filhos. Escute uma coisa: rei tem a ver com governo, sacerdote tem a ver com intimidade, queridos. Escuta, no Santo dos Santos tinha uma arca, amém ou não amém? No santo lugar tinha uma mesa. Sabe quem era que entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano? O sacerdote. Sabe quem comia na mesa no santo lugar? O sacerdote. Sabe quem desenvolvia intimidade com o céu e com a graça e com a glória? O sacerdote. E hoje Deus nos deu o poder de sermos todos sacerdotes. Então você pode desenvolver o seu relacionamento. Sabe por que a gente vive como um mendigo espiritual? Porque a gente não entendeu que a gente é filho. E todo filho, ele é o quê? Herdeiro. Então tudo que o céu tem me pertence. Porque Paulo certa vez disse: olha, nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que é do Pai é do Filho. Então você não tem que pedir a Deus nada de bom em 2020. Você tem que pedir a Deus para que você abençoe pessoas em 2020. Você tem que entender que já é seu. Você é herdeiro.
Você só não é herdeiro se você não for filho, porque nem todos são. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto o receberem como Cristo e Senhor, a eles foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem o recebeu como Senhor e Rei? Então você é filho. Olha para alguém que está do seu lado e diga: você é filho. Agora sabe o que é que precisa, querido? Precisa de maturidade, precisa de crescimento. Sabe o que é crescimento, querido? Não é crescimento estrutural, é crescimento mental, é maturidade espiritual, é discernimento. Ah, porque não falaram comigo, eu vou desistir. Ah, porque o pastor, não sei o que, eu também não vou mais para a igreja. Ah, porque não gostei da dança, não vou para aquela igreja. Ei, querido, as canções são as mesmas, eu não vou mais. Pare com isso. Cresça espiritualmente, tenha maturidade. Quem dera as músicas fossem as mesmas mesmo, não são, eles sempre mudam. Mas o céu só vai ter uma canção. E está lá em Apocalipse: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só tem essa canção. Se prepare, se você não gosta de repetição, não tem nem espontâneo lá. É só essa. E você lá, com milhões e milhões: Santo, 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 Santo é o Senhor dos. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Nos ensina, Senhor. Porque Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que o menino de nada se difere de um escravo, e tudo que ele tem não será lhe dado, mas será nomeado curadores para cuidar da sua herança. Sabe qual é o problema? A gente vive uma vida inteira sendo menino, uma vida inteira imatura, se movendo por birras e por ranços, e deixamos de viver a potência do amor e da graça revelada de Deus, porque nos pegamos a coisas humanas e nos prendemos a ela. Mas eu quero crer que nessa noite Deus vai levantar-nos e nos levar a um patamar maior. Nós vamos sair desse lugar aqui diferente da maneira como entramos. Eu quero crer que aquilo que Deus vai começar a fazer hoje vai refletir de maneira grandiosa, não somente nas nossas vidas, mas na nossa casa e no lugar onde nós vivemos. Queridos, só depende de mim. Eu sei, se eu fosse você, o último lugar que eu queria ficar era sentado aí. Eu queria me envolver logo nas coisas de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu não sei pregar. Querido, talvez uma das mensagens mais lindas do Evangelho, eu vou te dizer, agora eu vou te dizer mesmo, vou dizer assim: sabe qual é a maior palavra que você pode pregar? É o seu testemunho. A maior palavra de Gênesis e Apocalipse é o seu testemunho. É aquela pessoa transformada, aquele testemunho vivo no ambiente onde você está, onde Deus te plantou. Você não precisa pregar do Evangelho, você precisa viver o testemunho. Eu acho engraçado que em Marcos capítulo 5, Jesus vai e liberta um endemoniado, lá em Gadara. Ele vai lá no cemitério, os demônios se prostram diante dele. Mas não sei se vocês perceberam uma coisa naquele texto de Gadara, que quando termina o texto, o gadareno quer seguir Jesus. E a primeira vez na Bíblia Sagrada que alguém quer seguir Jesus, Jesus diz: não. Vá, agora conte o que o céu fez na sua vida. Em outras, mais ou menos, Jesus disse assim: olha, faz assim, normalmente as pessoas me seguem, gadareno, mas eu vou te seguir. Vai na tua força, e eu vou com você. E a Bíblia diz que aquele homem conseguiu ganhar 10 cidades para Jesus. 10 cidades. Sabe qual era a mensagem do Evangelho que ele conhecia? Nenhuma. A única mensagem que ele dizia: olha, eu era um endemoniado em Gadara, e um dia Cristo me encontrou. Ele tirou todo o demônio que tinha em mim, passou uma tarde ministrando ao meu coração. O povo quis matar ele, ele foi embora, mas ele me mandou dizer essa mensagem para vocês. Então, queridos, você não precisa ser um eloquente na palavra, você apenas precisa dizer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Agora não brinque com Deus. Entenda que Deus, Ele preza por santidade.
E ser santo é ser separado, não do mundo. Isso é fariseísmo. Mas você não tem que ter o mundo em você, mas você tem que estar no mundo pregando o evangelho. Às vezes nós não precisamos. Tem um discípulo de Jesus que eu sou apaixonado por ele. Ele não foi, ele não pregou para multidões. Ele não era eloquente no falar, mas ele ganhou o maior discípulo de Jesus. João capítulo 1, versículo 35. E você lê a história de André. Jesus ia passando, o cabeludo de Nazaré ia passando. Aí o outro cabeludo que batizava, o Batista, olhou para os meninos e disse: ei, André, segue ele. E André saiu. E Jesus. E André, numa árvore. E Jesus. Aí depois faltou paciência de Jesus. Jesus disse: diz, André, o que é que tu quer? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: é que eu queria saber onde é que o senhor mora, o que é que o senhor come. Não era um pregador, queridos. Eu queria saber como é que o senhor faz essas coisas. Aí sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse duas palavras, são as palavras mais lindas do mundo. Jesus disse: vem e vê. E André foi. E André saiu louco. Eu não sei se André comeu com ele, eu não sei o que aconteceu, mas André saiu pirado, apaixonado. E ele encontra, sabe quem? Cefas. Ele encontra Pedro. Ele encontra Pedra. Ele encontra o maior discípulo de Jesus, um dos maiores que andou com Jesus. E ele olhou para Pedro e disse: Cefas, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias, eu encontrei. Aí Pedro olhou para ele e disse: quem é? Onde ele está? Aí as mesmas palavras que Jesus disse a ele. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, vem e vê. Sabe, queridos, você não precisa pregar o evangelho, você só precisa dizer: vem e veja. Apenas isso. Deixe de se justificar ou justificar a sua covardia na falta de conhecimento. Você precisa apenas de um vem e ver para a sua casa mudar. Você precisa apenas de um vem e ver para o seu marido ser transformado, para a sua história ser mudada. Mas por favor, pare de terceirizar. Pare de agir como aquele povo. Vamos voltar lá para o texto para eu terminar a introdução. Só 2 disseram amém. Ah, Senhor, queria tanto pregar os 17 tópicos que tu me desse, mas com 2 amém. Está lá em Êxodo, ou você fechou a Bíblia? Se fechou não tem problema não. Olhe para o que está do seu lado, diga para ele: vem ver. Não, diga assim, nem todo mundo diz, querido. Vamos lá, você me ajuda, senão eu fico triste. Diga: vem ver. Diga: é isso que você precisa dizer. Só isso. Às vezes a gente quer falar para impressionar até Deus, né? A gente quer usar palavras bonitas para ver se a gente fica bem no figurino com Deus. Pare com isso, querido. Você é filho. Quando você entrar no secreto, você chama ele de Abba. Abba é uma palavra em aramaico que quer dizer paizinho. Se você fosse da Bahia, era painho. É assim que ele gosta de ser chamado, de paizinho, porque ele é teu pai. Você precisa entender e responder aos céus, porque existe uma palavra liberada sobre a sua vida. E só quem pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Só quem trava o céu somos nós mesmos, com a nossa conduta, com as nossas ações. Então nós precisamos reagir à expectativa que o céu tem por nós. Lembra que a promessa que está em Apocalipse 1,6 está aqui no texto, Êxodo 19: e eu vos farei reinos e sacerdotes. O que é que eu aprendo com isso, querido? Está no começo da Bíblia, está no final. A promessa, a palavra, guarde isso no seu coração, querido. Você que está lá no fundo, a palavra que o Deus um dia liberou para a tua vida, pode passar os céus e a terra, pode passar todas as crises da terra, mas ela vai continuar firme. A palavra liberada está esperando por você, para mudar a história da sua vida, e através da sua vida, mudar a história de muitas outras.
ela continua. O Deus que falou em Êxodo 19 está falando em Apocalipse. A mesma palavra. Porque o meu Deus não volta atrás. Porque o meu Deus não erra quando escolhe. E Ele escolheu você. E Ele não errou. Então para de se travar pelas coisas do mundo. Para de querer se perder. Voltaram lá para o texto? A gente vai começar agora a mensagem. Meu Deus, eu disse de novo para ver se saía 5 améns. Só saiu 2 de novo. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta. Escute, diga comigo, está na sua Bíblia isso aí? Você nem abriu, né? Diga comigo, todo o povo. Diga, o que Deus tem não só é para Júnior, nem para Israel, é para todo o povo. Tudo, Fábio. Inclui você, inclui a Guinete, inclui todos, inclui você, Mike, inclui todos. O problema, queridos, é a resposta que damos àquilo que Deus faz. O problema, queridos, é a resposta que nós damos àquilo que Deus fala no altar. Talvez eu vá viver 20, 30 anos ainda pregando, me esguelando, e você não deu uma resposta para o céu. E se eu te disser que isso é normal, infelizmente, porque Deus passou uma eternidade clamando, e o povo não deu a resposta. Foi para todo o povo, mas ninguém quis. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clamor da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Escute uma coisa, não confunda temor com ter medo. Temor é ter respeito. Temor é andar em aliança. Temor é se submeter aos valores que a aliança nos pede. E nós precisamos disso. Não se preocupe, queridos. Talvez Deus quer te usar como André, apenas para dizer, vem ver. Apenas como alguém que convida. Talvez Deus quer te usar apenas com o teu testemunho. Mas sabe o que é interessante, queridos? Com o vem ver ou com o testemunho, seja você uma bênção. Seja você um homem de Deus. Não tenha medo do mover de Deus, nem do agir de Deus. Não queira aceitar que Deus vai agir conforme você predeterminou. Porque Deus não está submisso aos filhos, porque os filhos estão submissos aos pais. Como eu te disse aqui no início, a matemática e a cultura do céu é totalmente adversa da terra. Porque o fraco é que é forte, porque o pequeno é que é grande, porque o último é que é o primeiro, porque os que choram são os que se alegram. Então como entender essa cultura? Como entender de um Deus e falar de um Deus se eu não viver esse Deus? Mas Deus continua clamando, ei, vocês são reis e sacerdotes. E nós precisamos nos portar como tal. Nós precisamos ir para o secreto, receber nele, estabelecermos na mesa e manifestarmos na rua, na vida das pessoas. Nós precisamos ser a resposta, ou melhor, a Bíblia que o mundo não lê. Ei, querida, não existe família feliz se não houver Deus dentro dela. Não existe nada bem estabelecido se Deus não estiver presente. Ainda que Deus faça barulho, mas a zoada e a barulho, o terremoto de Deus não destrói nada. A Bíblia diz que quando Deus abriu Adão do lado direito e tirou uma costela para fazer Eva, Ele fechou e não deixou marcas, porque aquilo que Deus faz não fica marcas. Se existem marcas na sua vida, foram de escolhas erradas. Se existem marcas na sua vida, nas suas emoções e nos seus sentimentos, foram decisões suas. Não foi o céu que decidiu, foi você. Mas o céu te ama tanto que Ele te dá o direito de escolha, o direito de decidir, o
o direito de querer Ele. Querido, quanto mais o céu se manifesta, eu entendo que mais festa tem no céu. Deus não é um Deus discreto. Ele chegou fazendo barulho, Ele chegou apavorando lá o monte mesmo, o monte tremeu, mas e daí? Deixa o monte tremer e corre para Jesus, queridos. Não corra de Jesus, nem muito menos faça como o povo fez. Coloque Moisés como intermediário e terceirizem uma relação. Não tem como uma relação terceirizada dar certo, queridos. Humanamente falando, tia Pen e Júnior são casados há 1000 anos, mas a relação para dar certo é vocês dois. No início até pode ter um terceirizador, alguém para dizer, olha, vou apresentar, mas depois dali, querido, são vocês dois, e vai ver se vai dar certo ou não. A relação com Deus é assim, queridos. Pode até ter um pastor para te apresentar, pode até ter um André para dizer, vem ver, mas dali para frente, querido, é você e ele. Escreva sua história com Deus. Quero declarar sobre a tua vida que o momento que você está vivendo não define quem você é. Não define. Em nome de Jesus, você é muito melhor e muito maior e muito mais forte do que isso que você está vivendo. E como eu disse há um tempo atrás aqui, o que importa não é o que você está vivendo, é quem está vivendo com você. E se você ainda que esteja no vale da sombra da morte, mas se Ele estiver do teu lado, acabou. Ou você acha que o salmista diz no Salmo 91 que 1000 cai de um lado e 10.000 cai do outro, e você não cai por quê? Porque suas raízes estão firmadas, porque sua identidade está estabelecida. Escute, quando levaram Daniel para a Babilônia, mudaram o nome dele para Beltesazar. Pegaram Isaías, Misael e Ananias e chamaram de Sidraque, Mesaque e Abidnego. Mudaram a identidade deles por fora, mas por dentro ninguém pode mudar aquilo que Deus planta. Ei, em nome de Jesus, aquilo que Deus colocou dentro de você, os planos e os sonhos de Deus que estão plantados dentro de você, não existe anjo no céu, nem demônio no inferno, nem homem na terra que possa arrancar aquilo que Deus plantou dentro de você. Pode acreditar nisso, porque só Deus ou você pode fazer isso. Ninguém tem autoridade para isso. Mudaram o nome de Daniel, Beltesazar. Ele disse, sim, eu sou Beltesazar aqui na Babilônia, mas eu continuo sendo Daniel de Jesus. Eu continuo sendo Daniel dos Hebreus. Eu continuo não me dobrando para a estátua de Nabucodonosor, ainda que me custe uma cova dos leões. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Daniel já tinha lido isso. Daniel é bem depois de Davi. E Daniel se segurou nisso e disse, sabe de uma coisa, eu não me dobro. E o nosso Deus é Deus de providência. Muitas vezes nós achamos que Deus abre porta onde não há porta, mas quando Deus quer fazer, Ele passa por dentro da porta, só para abençoar a sua igreja. A Bíblia diz que o rei, por Daniel não se dobrar, jogou ele na cova, fechou a porta e lacrou com o anel do rei. No outro dia pela manhã o rei chegou tremendo e atônito, diz a palavra, e disse, Daniel, servo, Deus, o rei Dario, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Deus a quem tu serve perpetuamente poderia te ter livrado da boca dos leões? Eita, de repente o silêncio. Aí uma voz clama de dentro da cova, vive, ó Rei, eternamente. O Deus a quem eu sirvo continuamente enviou um anjo que passou pela porta fechada e fechou a boca dos leões. Querido, aprenda uma coisa, o Deus que fecha a boca do leão é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para prover na tua vida e na tua casa. Então não quero ensinar a Deus, Deus abre uma porta. Quem te disse que Ele precisa de abrir uma porta? Ei, não peça nada, Ele está sabendo. Continua fiel, continua firme, vai para o lugar secreto, chora
enxuga, ou melhor, encharca os pés dele com as tuas lágrimas. Faz como aquela mulher de Marcos 13, que entrou na casa de Simão sem ser convidada, mas ela entrou com um propósito muito maior, queridos. Se o dono da casa não convidou, tinha um que era muito maior do que o dono da casa naquele lugar, e ele não estava incomodado, e a Bíblia diz que ela pegou tudo que tinha de melhor e lançou aos pés dele, e secava com os seus cabelos, e lavava com as suas lágrimas. Pare de se limitar, querido. É no secreto que vem a recompensa. Vai lá em Mateus 6,6, você vai ver. É no secreto que Ele vai revelar a grandeza dEle para a sua vida. É no secreto que Ele vai te ativar, para que você possa viver as grandezas daquilo que Ele tem para a sua vida. Mas por favor, não seja um ouvinte da palavra. Tiago 1,21 diz: não serdes vós apenas ouvintes, mas praticantes da poderosa e inefável palavra de Deus. O que importa, queridos, não é o que entra, mas é o que sai. Apocalipse capítulo 10. E eu comi a palavra de João, e ela era doce, mas de repente ela começou a queimar dentro de mim. Sabe por quê? Porque aquilo que entra não pode ficar. Porque a armadura de Efésios, ela tem um único objetivo: não deixar o que está fora entrar, mas o que está dentro tem que sair. Ei, aponta para alguém que está do seu lado e diga: deixa sair. Diga: deixa fluir o rio que está aí dentro. Amém, queridos? Você crê nisso? Diga: a partir de hoje eu tiro Moisés do meio da conversa. Agora vai ser eu e papai. Amém? Crê nisso mesmo? Ou só falou porque eu pedi? Só você e Deus, queridos. É como diz o Leandro Borges: não precisa de um intermediário, não. Aliás, precisa, mas ele faz parte do contexto. Ele já está aí dentro. O ES já está por aí, dentro de você. Então deixa ele fazer o meio de campo aí, e seja você uma bênção. Talvez o mundo não acredite em você, escute, mas o céu acredita. Talvez nem a sua casa acredite mais em você, mas se você se posicionar, o céu vai voltar a acreditar. E um tempo novo, ou um novo tempo, vai começar. Vamos sentar à mesa. Sabe qual a vantagem de sentar na mesa, querido? Porque na mesa todos são iguais. Até os mais altos, quando sentam na mesa, porque a altura do corpo humano não está no tronco, está nas pernas. E quando nós sentamos, nós ficamos todos da mesma estatura. Sabe qual é a vantagem de se estar na mesa, querida? É que estamos próximos. Sabe qual é a vantagem de estar na mesa? É que nós olhamos olhos nos olhos e os corações se aproximam. Por isso que é necessário estarmos na mesa com Jesus. Por isso que é necessário ceiarmos todo mês. Porque é uma oportunidade de sentarmos e abrirmos o nosso coração. A ceia não é por merecimento, porque quem é digno, como diz Paulo? Ninguém é digno, queridos. Talvez um seja digno, talvez João seria digno, porque João foi o único que ficou aos pés da cruz. E como eu sempre digo, a cruz é o propósito perfeito de Deus para Cristo. E quanto mais perto da cruz nós chegamos, menos amigos nós temos. Foi assim com Jesus, enquanto ele estava no mundo, multidões. Enquanto ele estava indo para Jerusalém, discípulos. Mas quando ele estava na cruz, só João. Ei, mas não tem problema não. Talvez falta ainda a terra, mas o céu vai vir em abundância na sua vida. Viva o propósito. Não negocie. Não negocie. Cresça, porque você é filha. Você é filho, você é herdeiro dos céus. Tudo aquilo que o céu tem é teu. O salmista diz no Salmo 115 que Deus fez os céus para os anjos e a terra para os filhos de Deus. A terra é nossa. O mundo é do maligno, mas a terra é nossa. Jerusalém, nós não iremos subir no grande dia. Jerusalém vai descer.
E nós estaremos em Jerusalém Santa da terra. Ela vai dizer, vai lá para Apocalipse no finalzinho. Mas querido, você precisa ter um alinhamento. Você precisa acreditar na promessa e não terceirizar a relação. Você precisa buscar a santificação para a sua vida. Você precisa dar uma resposta para o céu. Você não precisa de um pastor para terceirizar, porque você tem um secreto na sua vida. Talvez aqui seja 5% daquilo que Deus quer te dizer, o restante vai ser lá no secreto, vai ser lá no teu quarto. Feche o teu quarto. Tem hora que ele diz, tem hora que é você e ele. Ele olhou para a viúva lá em 2 Reis 4 e disse, olha, entra, fecha a porta. É eu e você e o milagre lá dentro só. Então se submeta, ainda que o monte estremeça, não tenha medo. Mas como ele disse, eu te dou 3 dias. Se santifique. Se santifique. Jerusalém, tua noiva apaixonada. Quem é a noiva apaixonada aqui? Saltamos dos montes. Você pode cantar? Jerusalém. Isso para ele, para ele. Eu vejo o céu liberando perdão nessa noite. Eu vejo o céu restaurando lares nessa noite. Eu vejo o céu mudando o ambiente. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Sente o Exu aí. Sente o Machia aí. Sente o Deus de Israel dizendo, ei, não foge mais. Não foge mais, por favor. Deixa eu segurar na tua mão, vamos caminhar firmes. Deixa que eu quebre as portas de bronze. Deixa que eu quebre os ferrolhos de ferro. Deixa que eu te darei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. E tu saberás que eu sou o Senhor. Aleluia! Ele já está na mesa. Ele já está na mesa. Não tem a ver com santidade, tem a ver com arrependimento. Tem a ver com largar do pecado. Tem a ver com não olhar para trás. Tem a ver com ter uma vida restaurada, é só isso. Não, você não precisa, não tem regras. Tem esperança no coração do Pai em sentar na mesa apenas aqueles que são amigos. Em sentar na mesa apenas aqueles que querem um novo tempo, uma nova história e uma nova capa de santidade. Mas se você não estiver a fim de arrepender-se, nem de largar o pecado, por favor, não senta na mesa. Pelos montes de Jerusalém, Ele virá saltando. Ele tem pressa para te encontrar. Ele quer restaurar aquilo que se perdeu. Ele quer restaurar o altar rachado. Ei, corre para Ele. Ainda há esperança. A palavra ainda continua de pé. Nada mudou. Apaixonado.
Fique de pé, querido, você que vai ceiar comigo, você que vai ceiar com Ele. Elvis, Walter, vem aqui, por favor. Pega os elementos da ceia. Se você puder, se a igreja puder ficar de pé, fique de pé. Na noite em que foi traído, João capítulo 13, Jesus chama os seus discípulos e manda que eles vão a uma rua em Jerusalém, que lá havia um sobrado, e neste ambiente eles iriam à mesa. O meu Deus é Deus de mesa, queridos, é Deus de intimidade. E Ele deu um norte, Ele disse: siga o homem do cântaro de barro. Siga o homem do cântaro de barro. Ou seja, o homem estava segurando o quê? Um cântaro de quê? Um cântaro de quê? Um cântaro de quê? Um cântaro de barro. Então eu posso dizer que esse homem era um oleiro. Vai, Jeremias, desce à casa do oleiro. Queridos, é o céu que alinha o ambiente. Escute, é o céu que guia, não é você que prepara. Jesus deu uma direção clara, pode deixar, vai ter um som aqui, né, agora. Às vezes nós queremos preparar as coisas para Deus agir. Não adianta, querido, se você preparar o melhor dos ambientes, Deus não vai agir. Deixa que Deus prepare o ambiente, você só ora, você só espera, você só vai ouvindo a direção e você vai fazendo e obedecendo, apenas isso. Eles chegaram lá quando o homem do cântaro de barro chega no ambiente, simplesmente a Bíblia diz que o homem, deixa Deus te guiar. Talvez você tenha batido muito com a cara na parede porque você tem se guiado. Você tem andado com as tuas pernas. Se você aprender ou permitir que Deus guie você, tudo vai ser diferente. A sua conduta, as suas palavras, a sua esperança, a sua resignação, a sua resiliência. Você será alguém mais forte. Eu quero crer que Deus vai fazer na sua vida coisas tão grandes, porque aquilo que Deus espera que você faça para a vida de outros tem que ser grande. Então Deus tem que fazer uma obra redentora, restauradora e motivadora na sua vida, para que você possa ser um instrumento poderoso para essa geração. E talvez uma das melhores oportunidades é sentarmos na mesa e comermos do pão e bebermos do vinho. Sabe por quê? Porque o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. E o sangue, ele tem só um objetivo: ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos lava do pecado. E nós precisamos do sangue sobre nós. Mas o pão, ele tem outra função: ele nos fortalece, ele nos deixa robustos, e ele nos deixa com vitalidade para fazermos coisas grandiosas na terra. Por isso que o objetivo da ceia é unicamente para arrependimento e restauração. O que fuge disso é coisa de homem. Então você senta na mesa se você quiser se arrepender, e ali você é remido no sangue e fortalecido no pão. E ali você vai começar a viver uma história grandiosa com Deus. Eu te disse e repeti por 2 vezes, vou concluir agora. A palavra lá atrás continua de pé. E muitas pessoas dependem de você. Muitas pessoas. Tem pessoas na sua casa que estão olhando para você. Tem pessoas lá no teu trabalho que estão olhando para você. Então, por favor, não desvia, porque de você depende outras vidas. Se posicione. Ei, homem, seja o sacerdote da sua casa. Não seja apenas o provedor, seja o sacerdote. Ei, mulher, seja auxiliadora sábia que a Bíblia nos ensina.
Provérbios 27, 27 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão. Por isso que sentar na mesa é muito importante, porque o irmão precisa afiar o outro. Amigo verdadeiro não é aquele que fala aquilo que você quer ouvir, mas é aquele que fala aquilo que você precisa ouvir. Aquele que fala aquilo que a gente precisa ouvir, ele está afiando você, ele está preparando você para algo grandioso que Deus vai fazer na sua vida, e depois através da sua vida. Entenda que você não tem que pedir, porque você é herdeiro. Então quem é filho é herdeiro, e quem é herdeiro tem direito. Então pare de pedir, apenas tome posse da sua herança. Tome posse. Olhe para alguém que está do seu lado, diga: ei, senta na mesa, te arrepende, tu é filho, e toma posse da herança. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Se você vai fazer parte da ceia do Senhor, saia do seu lugar, venha até aqui, pegue o pão e pegue o vinho, e depois volte para o seu lugar, por favor. Teu sangue leva-me além, todas as alturas. Aleluia, Senhor. Encontro a tua voz. Aleluia. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Judas não estava mais à mesa, porque sentar na mesa, somente os amigos. Aquele que se move por traição, aquele que quer vender Jesus por um pecado, não pode sentar na mesa. Aquele que acha a moeda de prata mais importante do que Cristo, não pode estar na mesa com ele. Judas já tinha saído. Estavam apenas os 11. E nessa hora, Jesus pegou o pão. Você pode levar o pão, querido? Senhor, nós te damos graças. Graças pelo pão, que simboliza o teu corpo. O teu corpo que foi transpassado. O teu corpo que foi chicoteado. O teu corpo que foi martirizado. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças por estarmos à mesa contigo hoje. Nós te damos graças pelo pão da vida que desceu do céu. Oh Senhor, que seja para fortalecimento, para que nós venhamos caminhar não somente 1 milha, mas 2 milhas, para que nós venhamos nos mover no teu Espírito e na tua verdade.
Nós abençoamos o pão nessa noite. Podei comer deles todos vós. Semelhantemente, após ter partido o pão, ele pegou o cálice da nova e eterna aliança. No cálice tinha o vinho, que simbolizaria o seu sangue. O sangue que verteu do Gólgota, o sangue que lavou a cruz, o sangue que foi aspergido no pátio pelas mãos do carrasco. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, porque um dia estávamos perdidos no mundo e no pecado, e o teu sangue, Senhor, somente o teu sangue nos alcançou, e o teu sangue varreu gerações. O teu sangue ultrapassou o tempo, séculos, e alcançou uma nação chamada Brasil, um estado chamado Pernambuco, uma cidade chamada Garanhuns. E o teu sangue tem sido liberado nesse lugar, Senhor, para remir, para lavar, para restaurar, para unir, para abençoar. Que o teu sangue possa estar sendo vertido sobre nós nessa noite, e nos renovando, e nos lavando de toda sujeira. Nós te damos graças, Senhor, te damos graças pelo cálice da aliança, poder beber dele todos nós. Que nos lava dos pecados, restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nós somos livres pelo sangue, querido. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. As algemas caíram, eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Escute, levanta a sua mão mais alto que puder, como alguém que quer receber uma aliança nova. Isso, levante a sua mão, levante, não saia. Eu quero orar por você assim, Pai, em nome de Jesus. Onde houver, Senhor, uma mão estendida nesse lugar, é alguém que entendeu essa palavra nessa noite, entendeu que não vai mais terceirizar essa relação, entendeu que essa aliança de reis e sacerdotes é para a vida dela. Então, a partir de hoje, receba essa aliança na sua vida, e que aquilo que Deus está te dando nessa noite, o diabo não roube nunca mais. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Eu sou livre. Aleluia. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
queridos.